mais um podcast da CESP e dando sequência ao que nós fizemos no AI Summit em Rio, vamos continuar aqui no podcast conversando um pouco mais sobre IA. Eu tenho pessoas aqui que estão muito envolvidas nos seus próprios contextos. Eu tenho o Ronaldo Morta, que é o titular da Cátedra de Inteligência Artificial da UFRJ. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado. Eu tenho a Sabrina Brito, que é nossa vice-presidente executiva e também CEO da agência Simples, uma agência de comunicação e marketing, e o meu grande parceiro, Márcio Lark, da AMT Cloud, que é o meu mentor como presidente da CESP. E todos nós estamos envolvidos de uma maneira com a inteligência artificial. A CESP tem esse compromisso com vocês de estar constantemente trazendo temas relevantes sobre o que está acontecendo no contexto da inteligência artificial, para que a gente possa ser mais proativo no uso e no favorecimento dessa tecnologia nova que está afetando a todos nós. Eu queria, então, começar com o Ronaldo, dar para a gente uma visão mais ampla, afastar o zoom, uma vez que você tem um ponto de observação muito distinto, que não é uma prática nossa no meio empresarial, no dia a dia. Ronaldo, seja bem-vindo. Bom, muito prazer, satisfação enorme estar com vocês aqui. Certamente vou aprender muito, infelizmente ensinar pouco. Mas de qualquer forma, difícil. Eu sou originalmente físico, eu achei que eu ia ser físico o resto da vida. Mas eu me aposentei, sou aposentado da Universidade Federal de Santa Maria e segui uma outra trajetória, muito explorando os vínculos entre tecnologia e educação. Acho que isso acabou sendo meu caminho principal. E, obviamente, isso me gerou uma positiva colisão com inteligência artificial. A inteligência artificial acaba sendo o meu tema do momento. Para falar sobre isso, eu gosto sempre de colocar duas observações, não sei se elas são pertinentes na opinião de vocês, mas a primeira é que existe uma parcela da população que, com razão, costuma suspeitar que inteligência artificial é uma onda e que vai passar. Para surpresa de vocês, devo dizer que eu concordo com as duas observações. Primeiro, é uma onda, mas quem fala isso não tem noção do tamanho da onda. E a segunda que vai passar, mas vai passar por cima da cabeça de quem falou isso, de quem pensou isso, e pela nossa também. Então, realmente, nós estamos, do ponto de vista de escala, por mais que a gente seja preparado, e estamos, a gente vai surpreender. A magnitude disso tem uma escala que eu só consigo imaginar um cenário comparável com a internet. Uma diferença. A internet que começa lá com ARPANET, a internet, final da década de 60, 90, 80. Durante o século passado, aquilo que nós chamamos hoje de internet foi muito utilizado por militares, academia e algumas grandes empresas. Quando vira o século, a internet realmente se populariza. Se nós estamos no ano 2025, temos um quarto de século em que nós, enquanto população mundial, fomos sendo amadurecendo a internet. Então o impacto foi gigantesco, mudou nossos hábitos, mudou nossos costumes, mudou a economia, mas foram 25 anos, um quarto de século. Para fazer uma analogia com a inteligência artificial, eu acho que é a única que se pode fazer, quase que uma previsão sensata, quer dizer, tudo isso que a gente viu acontecer em 25 anos, nós vamos replicar em 5. Então, de 25 a 30, nós vamos agora ter um impacto parecido, similar, né? Só que agora em 5 anos. Então, vai ser muito condensado. E a gente não sabe, efetivamente não sabe, se estamos preparados para isso. Precisamos estar, porque nós, Homo sapiens, sabemos sobreviver bem, né? Então, acho que a gente vai se ajustar, mas é um ajuste que vai deixar algumas dores para trás. Com certeza. É interessante, né, que no contexto, né, eu ainda, quando faço uma comparação, eu levo para outro momento mais longo da história, que é lá atrás, quando a gente pensa no primeiro momento que foi considerado de grande inovação, né, que foi a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela aconteceu lá de 1740 a 1820, por aí. Ela só foi reconhecida como tal, como um momento de grande inovação,
40 anos depois, por um historiador chamado Arnold Toynbee. E quando você pensa, fast forward para a internet e agora para a IA, né, você vê que então, né, o tempo de maturidade vai realmente importando, né? E aí eu queria trazer para você, Márcio, que eu sei que você está abrindo aí os seus horizontes, né, atuando também não só como empresário do setor de tecnologia, mas um colaborador, né, cultural num contexto muito legal lá no Museu da Manhã. Como é que você está conjugando essas duas coisas agora e com o evento de IA acontecendo? É difícil essa tua pergunta, né? Se posicionar, enfim. Eu nem sei se eu tenho inteligência suficiente para entendê-la, né? Eu pedi o chat GPT para me ajudar. Por aí. Mas eu e o Ronaldo, a gente conversa bastante, com a Sabrina também, são tópicos muito interessantes sobre isso, né? A minha visão é que a gente tem exatamente isso que o Ronaldo falou. Vai ser uma situação avassaladora e a gente está nessa transição, né? A gente procura precedentes na história, nunca vai encontrar com essa velocidade, nem com esse tamanho. Mas a gente encontra situações pontuais. Você citou a Revolução Industrial, tem gente que vai mais atrás e cita a capacidade do Homo sapiens, eu posso estar errando, em fazer as narrativas e trabalhar em grupo e para poder andar para frente. Mas tem umas coisas, quando a gente fala das ferramentas mesmo, né, da tecnologia empregada no fazer, a gente tem uma situação em que eu acho, fico refletindo, eu acho interessante, que é quando a música foi automatizada, né? Quando se gravou a música ou conseguiu se reproduzir ela remotamente e tal. Isso causou um impacto imenso nos músicos, né? Os músicos eram uma profissão super valorizada, tanto quanto os médicos, advogados, engenheiros, enfim. Era uma profissão que dava um status danado para as pessoas. Hoje, o cara, para ser músico, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser a celebridade para poder viver como músico, né? Então, a distribuição da música foi aniquilada pela internet. Foi aniquilada, não, foi revista, né, como é que ela é distribuída, né, a reprodução, os sintéticos, né, a produção de música, e agora até as partituras e as músicas são criadas pela inteligência artificial. Então, a minha visão é essa, é exatamente a do Ronaldo. A gente é capaz de juntar essas experiências todas e ver qual é o resultante disso, né? Com certeza vai ter espaço para todo mundo, mas vai depender da gente se entender qual é a nossa relação, né? Eu tenho alguns medos pessoais em relação a pontos que a Sabrina até ajuda, que é a questão de ver como é que vai ficar, e a gente estava falando sobre a monetização da inteligência artificial com a capacidade computacional e das oportunidades. Agora, para as nossas empresas, que é o contexto aqui da SESP, é sempre uma grande oportunidade, porque a gente está sempre na fronteira da adoção tecnológica. Então, entender esse comportamento, entender o incremental do tempo, o que vai ser o amanhã, né, vai ser muito bom. Remetendo à questão da cultura, não só a cultura, mas o clima também. Eu acho que um grande ganho da inteligência artificial é que você automatiza o conhecimento, né? E deixa de ser moeda. Também. Então, assim, na minha visão, é uma grande oportunidade para todos. Por quê? Porque dá uma zerada, entendeu? Quando surgem essas grandes mudanças assim, da humanidade, dá uma zerada, entendeu? Então, assim, ninguém garante mais nada para ninguém. A pessoa tem que se dedicar a entender daquilo que está surgindo e aproveitar a oportunidade de tirar o melhor proveito. As empresas, principalmente as nossas de tecnologia, têm uma grande oportunidade, como você mesmo falou, de aproveitar, de usar a IA para transformar, para melhorar processos, automações, produtividade. Eu infelizmente ou felizmente, sei lá, eu acho que para mim, felizmente, mas para muita gente, infelizmente, eu só vejo positividade, assim, muitas coisas, vejo negatividade também na IA, óbvio, mas vejo mais negatividade pensando para as pessoas comuns que não são da área de tecnologia, que não veem a IA como um processamento de dados, entendeu? E veem a IA como um ser que fala com elas, enfim, que eu acho mais perigoso e acho mais tóxico essa IA do que a IA pra gente, entendeu? A IA que a gente vai botar para trabalhar pra gente. Essa eu só vejo
A princípio, eu vejo positividade. Claro que a IA pode alucinar e a gente tem que estar preparado para lidar com essas alucinações. E aí vai diferir também a pessoa que está acostumada a lidar com a IA e que vai saber lidar com a IA e que vai botar a IA para trabalhar direito e aquela que vai ser dominada pela IA, entendeu? Que a IA é que vai dizer para ela o que ela vai fazer, ela vai escrever para ela, enfim, e ela mesma não vai mais pensar porque ela tem preguiça. E isso daí, infelizmente, é uma questão de cada um, entendeu? Mas é essa natureza humana que você está falando. É a natureza humana que, enfim, eu não sei como lidar com isso, porque eu não sou psicóloga. Mas, Sabina, você estava conversando com a gente aqui. Eu estou dando minha visão prática e de negócios, né? Aí pegando esse gancho, né, do que o próprio Márcio falou no final, né, como é que isso se aplica para a realidade das empresas associadas, né? Primeiro, eu acho que nós, por sermos representantes de uma indústria, que é uma indústria de ponta, uma indústria de inovação, eu sempre falo isso no mercado, a gente não tem autoridade, não pode deixar de ser inovador. Senão a gente perde a relevância, fica para trás. Mas é legal essa tua iniciativa, Robert, pelo seguinte, a gente tem discutido, sabe, com os fóruns internos, e é impressionante isso que a Sabrina falou, a proliferação disso. A gente já não tem mais controle. Então, empresas que produzem RP, ou têm atendimento ao cliente, já estão inserindo seus dados por ferramentas e o primeiro atendimento automatizados, dando suporte. Muito rapidamente está transformando, está incorporando isso no dia a dia da empresa. E quem não usa isso está ficando para trás, está ficando mais caro, está ficando mais demorado. Mais lento, mais caro. Funciona. Porque, assim, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, né? Lá na agência a gente usa IA para animar, enfim, imagens. E aí eu estava orçando um projeto agora que eu ia precisar animar umas imagens. Então, falando com o rapaz lá para a gente fechar o orçamento, como eu sei fazer o negócio, sei o tempo que leva, e é muito rápido, eu falei para ele, olha, eu quero esse tipo de animação, vou mandar alguns exemplos para você, a gente sabe fazer aqui, é muito rápido, então assim, não adianta ele querer me cobrar 3, 4 mil reais, entendeu? Porque eu sei que ele vai levar pouco tempo, eu não vou pagar, entendeu? Então eu vou fazer. Então assim, dentro desse contexto, na negociação, eu consegui reduzir bastante o preço do custo, entendeu? Do projeto. Por quê? Porque eu entendo o que ele vai fazer com a IA, entendeu? E isso é interessante também, porque se você também não tem noção de nada, se você fica vendido e vai ficar só na mão do fornecedor sem entender o que a IA faz, você também não consegue ter essa margem de negociação, entendeu? E claro que você estava falando mais cedo, né, Ronaldo, que muita gente acha que vai acabar com os programadores, né? E, não, na verdade, é o contrário, né? Assim, eles vão ser os, não quero chamar de fiscalizador, mas vão ajudar a manter validado aquilo que está se propondo como proposta. Exatamente. Por exemplo, eu jamais teria coragem de desenvolver um projeto só com IA, entendeu? Sem um programador sênior do lado para dizer se está certo, se não está certo. Se está bem escrito, se não está bem escrito. Mas isso é agora, né? Não, isso é agora, nesse momento, claro. Anos, não sei daqui a 5 anos, com certeza. Eu acho que o dilema é simples, as empresas perceberem se nós estamos falando de inovações incrementais ou estamos falando de inovações disruptivas. Quando ela é incremental, você adota e você tem um ganho, ou por escala, ou por eficiência, você compete melhor e domina um setor. Eu acho que não é isso. A IA, ela tem uma dimensão disruptiva. Significa que não é ganhar pequenos espaços em mercado já consolidado. Eu acho que nós estamos caminhando não em direção a um mar vermelho, estamos em direção ao oceano azul. Vai gerar negócios, oportunidades que ninguém imaginava antes. E elas não são coisas tão futuristas, não. Deixa eu dar um exemplo simples. Quer dizer, quem mora no Rio de Janeiro, domingo de manhã, você tem a orla e o aterro fechado. O número de fotógrafos que você tem é maior que 40, pelo menos para Copacabana e Ipanema, sempre em dupla. O que ele faz? Ele sai fotografando todo mundo e o outro dá um cartãozinho. Ora, a primeira impressão que você tem é o seguinte: esse sujeito está fotografando todo mundo. Eu não vou entrar no site de alguém onde eu vou olhar milhares e milhares de fotos e ficar me procurando. Mas se você for no site dele, a primeira coisa que aparece no site é uma moldura. Nessa moldura você põe teu rosto, imediatamente você seleciona só entre as suas próprias fotos. Veja,
sem inteligência artificial, a mais banal dela, de reconhecimento facial, esse negócio não existiria. Nós estamos falando de 40 casais que descobriram um negócio que só é viável comercialmente por causa de IA. Esse negócio, ele não é que ele é melhor fotógrafo que o outro, ele ocupou um espaço, estava vazio, mas é muito simples, trivial, onde você foi em direção ao cenário. Eu acho que as empresas, utilizando IA na frente dos outros, elas não vão só competir melhor no mesmo mercado, vão aparecer mercados que não existiam, e vão aparecer produtos e serviços que ninguém imaginou, que ninguém sequer demandou. Ninguém pediu para que o fotógrafo aparecesse. Ele abriu um novo campo, né? Sem falar nosso espaço lá de stand-ups, ver o amanhecer. As pessoas não estão vendo amanhecer. As pessoas sobem numa prancha para serem fotografadas, filmadas, e depois poderem selecionar suas imagens para fazer o que elas acham que é mais adequado para elas. Portanto, nem é o que parece. Você tem um subproduto que é muito mais interessante, muito mais eficiente, do ponto de vista do business. Não estou achando, eu acho melhor ver o amanhecer do que a foto, mas a grande massa prefere ver a foto do que o amanhecer. Então é business, portanto, há um negócio pela frente. Eu acho que esse mundo vai se multiplicar. Mas a gente tem aí um desafio grande, e você tocou nisso, Márcio, e eu estou envolvido parcialmente, né, com a Luísa, que é a questão da regulação. A regulação, quando você vê os movimentos que estão sendo feitos, tem gente que quer botar a camisa de força nessa nova tecnologia. Sem dúvida nenhuma, como você comentou, salvaguardas são necessárias, né? Mas não se pode colocar uma camisa de força. E aí no Brasil, o que me preocupa é que você tem uma tendência onde a origem está sendo discutida agora, a 2338, ela nasceu dentro de um contexto jurista. Então ali está se pensando em como cercear e não como viabilizar com segurança. Né? E esse é o grande desafio que nós temos, porque se nós fazemos isso aqui no Brasil, significa que nós, brasileiros, vamos estar perdendo o campo na possibilidade de enxergar aquilo que não enxergamos ainda, de perceber o vazio e conseguir ocupar o vazio. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco, que você levantou essa bola, como é que você está enxergando esse movimento, como é que você está acompanhando o processo regulatório, e se você tem alguma visão externa a respeito. Meu entendimento sobre isso, quer dizer, é uma opinião pessoal minha, é que existem ameaças que podem comprometer a humanidade. Ameaça climática, ameaça nuclear, enfim, essas ameaças, em geral, você tem mecanismos de contenção. Né? Você está falando da COP no final do ano, que vai tratar das mudanças climáticas, dos problemas ambientais. Na questão atômica, você tem as políticas, os tratados que impedem a proliferação do conhecimento atômico. A inteligência artificial não tem como você conter. Né? Essa tentativa de regular é uma tentativa de contenção. Mas essa tentativa de contenção ela pode trazer muitos problemas para a gente. A aplicação de inteligência artificial na medicina, na saúde, na segurança e tudo vai ficar comprometida também por conta dessa situação. Então, para mim, a grande saída está numa parte que é muito estudada pelo Ronaldo, que é a educação. Né? A gente tem que aproveitar que a IA faz para focar na educação do que a gente tem que ser e não do que tem que fazer. Porque o que vai fazer, a IA vai dizer. O que a gente vai ter que ser como cidadão, como explorar, é que é a grande oportunidade de trabalho. Né? Então, essa é a minha visão. Agora, é chato você ver as tentativas de regular no sentido de blindar, de não deixar entrar. A gente tem a experiência da China, que não deixou o Google entrar e, de repente, correu e cresceu um outro tamanho de economia. Né? A gente já perdeu um bocado de ônibus que já passou indo para esse lugar. Eu acho que ainda dá para recuperar muita coisa e dá para a gente se posicionar, se o viés for na educação. A educação das novas gerações, enfim, é o caminho para isso. Mas aí, para mim, tem uma dicotomia, né? Porque você tem a velocidade dos 5 anos aqui, 25 in 5, que o Ronaldo acabou de trazer, né? E você, para ter um impacto educacional geracional, são 3, 4 gerações, para que ele possa realmente considerar massa crítica. Aí eu queria ouvir o Ronaldo como é que é essa conjugação.
Você sabe que é meio feio falar isso, mas eu, como cidadão do mundo, tenho uma opinião. E ela, curiosamente, como cidadão brasileiro, ela não é exatamente a mesma. Olha que coisa curiosa. Como cidadão do mundo, eu me preocuparia. Hoje você tem 6 ou 7 empresas, e não nações, controlando isso, e elas demandam uma regulação, porque esse nível de concentração nós jamais tivemos, e isso gera e demanda uma supervisão regulatória, sem o que eu acho que a humanidade corre alguns riscos. Sinceramente, eu penso que como cidadão do mundo é isso. Como cidadão do Brasil, vamos contextualizar. Hoje, alguns analistas calculam que haja, trabalhando no estado da arte de inteligência artificial, mais ou menos 200 mil profissionais científicos. 200 mil. Desses 200 mil, um quarto estão na China, 50 mil. Tá? Você tem uma boa parte dos Estados Unidos, você tem Canadá fora, você tem a União Europeia. No Brasil, não formam, são menos de 100, são menos de 100. Quer dizer, imagina se nós pegarmos uma comunidade ainda bastante reduzida, as empresas brasileiras que adotam IA ainda é um número bastante tímido. Se nós começarmos pela camisa de força no Brasil, de um tema que ninguém sabe direito como é que vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, não tem sentido. Veja, nós fizemos uma cópia quase literal da regulação da União Europeia, que é adequada para a União Europeia. Mas ela pode não ser para o Brasil. A gente começar por um conjunto de restrições num mercado, numa comunidade, numa sociedade que está dando seus primeiros passos, eu acho que não. Se a gente falasse um jogo de futebol, é como se a União Europeia pudesse se preocupar mais com a zaga. Vamos cuidar com uma zaga bastante forte, porque nós, acho que temos que ir para o ataque. Nós temos que estimular as empresas, que ainda é um número muito reduzido, e as que estão ainda fazendo seus primeiros passos. Nós temos que ter políticas muito mais agressivas, e não, antes de começar a atuar nessa área, o Brasil tem um conjunto de regras limitando e impondo restrições. Me parece que não é o caso. Eu jogaria isso um pouco para adiante. A gente está um pouco afoito em regular algo que está nos seus passos muito iniciais. A lei não muda a tecnologia. A tecnologia que muda a lei. Isso é uma questão histórica, não sou eu que estou dizendo. E seguramente, quer dizer, e o jogo está sendo jogado hoje em 9 ou 10 empresas, todo mundo sabe disso, que não estão hospedadas no Brasil. Então, enquanto cidadão do mundo, há uma demanda absolutamente correta que envolve a questão ambiental, que envolve a questão econômica, que envolve uma concentração absurda que jamais a humanidade viu dessa natureza, envolve um problema delas criarem lobbies entre elas de um exercício de dumping controlado, né? Eu posso oferecer produtos e serviços a valores que geram uma necessidade imediata das empresas e depois que elas são prisioneiras disso. O Google fez isso com os e-mails, né? Gmail é isso. Ou o próprio WhatsApp. A internet. O WhatsApp. O WhatsApp Que é o jogo de dados, gratuito, né? Gratuito até por ali, quer dizer, hoje o maior armazenamento de dados está associado exatamente a um processo de comunicação que foi estimulado e bancado gratuitamente, que não é gratuito, como nós sabemos. E o Brasil nisso, quer dizer, a gente tem que pensar o global, mas a gente tem que ter um pensamento estratégico brasileiro. Sim. E espero que isso se reflita no plano brasileiro de inteligência artificial, que está em curso. Mas aí você olha o contexto, né? Preocupação que antes mesmo da IA ganhar, a generativa sair e ganhar todos os palcos mundiais, né? Já existia uma preocupação no contexto de cidades inteligentes. Enquanto eu estava lá no Vale, eu montei um observatório brasileiro de cidade inteligente com um único objetivo, que é o seguinte: a gente sabe que com a tecnologia avançando rapidamente, né, o ambiente regulatório atual, que foi construído no mundo muito mais analógico, ele não fala mais, né, então precisa readequar. E essa readequação vai ser comandada, capitaneada por aqueles legisladores que a gente conhece, que lá estão, e que conhecem pouquíssimo de tecnologia, né? São praticamente analfabetos com essa questão, e são eles que aí vai entrar aquele peso político maior, que vai ser praticamente em detrimento. E aí se criou esse observatório para criar o quê? Deixa eu trazer para você, legislador brasileiro,
que são o benchmark de melhores práticas legislativas nas diversas cidades ao redor do mundo. Então, um exemplo, né, fala patinete elétrico, que foi extremamente criticado no início, que é mais um elemento dentro da mobilidade urbana. Então, quando é que existe hoje, qual é a cidade que conseguiu prover uma legislação inteligente que acomoda esse novo elemento, porque ele cumpre o papel da última milha, mas ele também salvaguarda todos os outros atores no contexto. E aí, na pesquisa, por que me parece, é Long Beach, Califórnia. Long Beach, né, não é uma cidade atraente, é uma cidade industrial, né, que é um componente lá de Los Angeles, né? Mas ali se tem. Então, eu falei, vou montar um observatório para que esses legisladores brasileiros, quem sabe que não têm esse embasamento de conhecimento, possam ter pelo menos uma matriz de referência. Né? E aí eu concordo contigo que a LGPD foi isso também, foi copiar a Europa, a GDPR. Né? E porque isso supostamente está bem sucedido, eles querem fazer a mesma coisa. Né? Mas a primeira PL sobre IA, projeto de lei dentro do Congresso Nacional, foi a PL 21 da Luiza Canziani, no Congresso. Sim. E ele estava, não estava exatamente o que a gente acha que pode ser, mas estava justo, né? Não era uma camisa de força. Aí parece que o Rodrigo Pacheco no Senado quis ter uma iniciativa própria e só trouxe jurista. Então, ali quando você olha que estava saindo, né, literalmente é uma camisa de força na inovação. E o Brasil, aí como é que é o cenário brasileiro no contexto mundial, e que é uma corrida de competitividade inevitável, né? A gente tem que entender isso. O Brasil já está meio para trás, né? E eu falei, se continuar assim, ele que está ali no pelotão da frente dos 20, né, vai cair para o pelotão do meio e ele vai ficar na rabeira dele, não vai ficar na frente. A minha opinião é a seguinte: não tem que investir em uma regulação local pela natureza do problema. A regulação tem que ser global, entendeu? Porque as empresas não estão aqui, elas estão fora do mundo, a gente tem acesso. Ou a gente vai andar totalmente para trás, se isolar, o que não é factível, ou a gente vai dar. Então, a minha visão é não gastar energia com isso, é um problema do mundo, vamos resolver com o mundo isso, né? E levantar a bandeira da questão da concentração que está por trás disso tudo e desses problemas todos que o capitalismo sofre, né? Tem sistemas na humanidade, eles se retrocorrigem, né? Então, o capitalismo pode sofrer uma correção séria e ruim para todo mundo. Então, é melhor sentar antes e corrigir, antes de antecipar uma eventual crise e tentar fazer o entendimento global disso. Por isso que é importante a WITS, esse projeto que você está trazendo aqui, e essa comunicação global. Aqui, a gente vai ficar sem efeito. Então, tá bom, eu tiro daí, eu não vou ir. Já houve ameaças de empresas para o nosso STF. Né? A gente está articulando lá em Brasília para participar, que está tendo agora, a projeto de lei da 2338 voltou para o Congresso, tá? Na vida da Luiza Canziani. E agora estão tendo as audiências públicas e a gente já se matriculou para fazer. E eu já enviei um compêndio que a gente, da Luiza, desenvolveu, que é justamente isso. A gente tem que pensar assim, tem algumas questões que são importantes a gente proteger, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira proativa para que a inovação possa ocorrer. Eu comparo muito, acho que eu já comentei isso contigo, eu quero até ouvir o Ronaldo. Eu gosto de fazer muita analogia, você acabou de fazer também analogia com o esporte, do futebol eu uso muito. Mas nessa questão eu uso a do golfe. O golfe tem um princípio básico que é você como segura o taco, né? Tem um grip, né? O movimento do swing, ele é um movimento único dos seus braços com o taco. É como se fosse um pêndulo único. Então, você segurar com firmeza é fundamental para que seja uma coisa única, né? Só que você não pode amassar o cabo, né, o grip. Então, o Ben Hogan, no livro dele, ele fala o seguinte: pensa segurar o taco como se segura um passarinho. Ou seja, você segura ele forte o suficiente para ele não voar, mas não tão forte que você vai matar. Né? Então, eu uso muito essa analogia de como é que você segura um passarinho para a questão que a gente está vivendo agora. Muito, até porque não sabemos ainda e qual vai ser esse impacto. Mas, Ronaldo, o que você diria para a Luiza Canziani agora? Coisa muito pai dela. Tá vendo? Já tem o caminho aí, ó. Alex Canziani, até temos um livro, mais ou menos, um conjunto do pai dela, a grande figura do Paraná, Alex Canziani. Mas eu acho que
envolve a questão do legislativo, a gente está se perdendo, talvez, no essencial. Eu acho que nós temos um problema educacional no país que é traumático, assim. E nós estamos literalmente na contramão. Quer dizer, o que a Índia está fazendo, o que a China está fazendo, o que a Estônia está fazendo, o que a Coreia está fazendo. O mais cedo possível, introduzindo as bases, os alicerces da inteligência artificial na escola. Na educação básica que você pode ensinar coisas absolutamente fantásticas. O deep learning, as redes neurais, elas podem e devem ser ensinadas nos elementos mais preliminares. Ao contrário de alguém imaginar que isso é alienante, não. Isso forma os ferramentais básicos para a pessoa entender o mundo à sua volta. Nós, no Brasil, e a responsabilidade é absolutamente geral, foram leis aprovadas num país polarizado, foram aprovadas por unanimidade, sem nenhum questionamento, nós induzimos, embora a lei possa dizer que não era bem isso, mas induzimos as escolas a excluírem tecnologia do processo de aprendizagem. Quer dizer, nós estamos dizendo para o diretor de uma escola do ensino médio, dizer o seguinte: lembra aquela história de você iluminar as escolas, de ter internet? Não precisa mais porque o celular está proibido. Lembra quem dizia assim, não, nós precisamos capacitar nossos professores para lidar com tecnologia? Não precisa mais porque o celular está proibido. Nós pegamos uma coisa que é correta, vejam, é correto, o celular, na dimensão civilizatória, ele gera uma falta de foco. Nós temos um problema no trabalho, temos um problema nos relacionamentos humanos, temos um problema na nossa juventude. Isso é verdade. Agora, você combate isso dando funções educacionais para esses aparelhos e não excluindo esses aparelhos. E como se dissesse, a escola, você quer excluir o celular? Você pode, mas você vai dizer qual é o dia da semana ou do mês em que será um dia dedicado ao uso exclusivo do celular na educação. Que aí você obrigaria o dirigente da escola, o gestor, a dizer, não, o que nós fizemos? As escolas públicas tipicamente estão tentando reprimir o uso, as escolas particulares que já faziam isso razoavelmente bem, que é o uso controlado, vão continuar fazendo, e o gap entre quem tem dinheiro e quem não tem aumenta. É um problema? É um problema para todo mundo, não é um problema só para o pobre, é um problema para o rico também, porque nós vamos ter uma educação... Mas essa questão da educação que você falou é fundamental, né? Porque se você desse a educação do celular para a criança, de falar o que ela pode, o que ela não pode, é igual educação sexual, entendeu? A criança não sabe, ela está ali aberta. Proibir que... Se ela não souber o que é certo e o que é errado, ela não vai saber se direcionar ali dentro, entendeu? Tipo, eu tenho uma filha pequena e eu não deixo ela ver muito tempo de vídeo curto, porque eu já sei que vídeo curto traz problemas mentais, entendeu? Então ela pode conversar com os colegas, ela pode jogar, ela pode brincar de coisas assim, interativas, mas não ver vídeo curto. Entendeu? Ela é proibida de ver vídeo curto. E eu acho absurdo quando alguém fala assim, o Bill Gates não deixa seus netos usarem celular. Óbvio, um local onde tem uma abundância de acesso, né, a plataformas, a aparelhos, a internet de máxima qualidade, o papel, né, dos pais que têm letramento. Agora, qual é a realidade brasileira? A maior parte das residências não tem internet nem de má qualidade. A maior parte das residências também estão com mães trabalhando, deixando o filho ficar no celular para poder se liberar. Que não tem letramento algum. Quer dizer, não posso... nós não vamos importar a mãe da Coreia, não vamos. Então, a mãe real que nós temos não tem letramento. Ela não é a fonte de inclusão digital, porque ela mesma Ela sabe fazer. Ela usa, quando muito, para mensagem, né? Então, a escola é o local de qualificar a inclusão digital. A escola, especialmente a escola pública, para formar uma outra geração que tenha... Todo mundo diz o seguinte, nós não sabemos direito como é que forma alguém apto para o mundo da inteligência artificial. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que essa pessoa tem que estar situada histórica e geograficamente. Esse nosso educando, nossa criança, nosso jovem, tem que ter noção de onde que ele está ao longo da história. Que etapa da Revolução Industrial nós deixamos para trás. Tem que ter uma noção de aonde que eu estou geograficamente.
Sabe, eu não estou na Suécia, eu não estou na Holanda, eu não estou na Coreia, eu estou no Brasil. Quer dizer, qual é a minha realidade? E a maior parte dos nossos alunos não tem noção de onde está historicamente e onde está geograficamente. E por incrível que pareça, as tecnologias digitais são elementos fundamentais para ajudar nessa localização. Não é isolamento, é pelo contrário, é a ideia de você criar mecanismos que eles possam, a partir de uma realidade, de uma sociedade onde a informação está totalmente disponível, ela é instantânea e basicamente gratuita. Fazer uso disso era crucial. E os nossos legisladores, eles estão pegando um outro lado, é esquizofrênico, é anacrônico. É totalmente. Você ficar pensando na regulação quando você não resolveu a questão mais relevante, que é como eu educo, né, nossa futura geração para ter um mínimo de compatibilidade com um cenário que é inexorável. Não vai dar para travar essa história. Eu adoraria ficar no século XX. Só não é uma opção. Não é uma opção. É verdade. No final, né, a gente volta para a questão política, né? E aí você olha para o contexto brasileiro, não que existem outros exemplos muito melhores, mas o Brasil tem um desafio enorme na composição política. Quantos partidos políticos tem no Brasil? Um monte. Quantos? Você? Sei lá, acho que deve ter uns. A resposta que eu mais recebo são 36. Eu ia chutar 25. Não, são 36. E você imagina que cada partido ele não está pensando dessa forma, de maneira de Estado, de pensamento de Estado. Ele está pensando em pensamento de partido. Né? E com PIDs da mão, inclusive. Quer dizer, a lógica, aí eu volto no meu comentário lá do filme que eu falo lá do Muito Além do Jardim, né, para contextualizar a caricatura desses regimes que não funcionam mais. Né? A gente está totalmente descolado. Né? E a preocupação, e aí por isso a gente está aqui verbalizando isso, porque eu acredito muito que eu sei que nós, individualmente, muito provavelmente, não vou falar por você, mas eu sei que por mim, eu sei que qualquer impacto positivo que eu queira gerar é o tamanho de um grão de areia na praia de Ipanema. E tem zilhões de grãos de areia. Né? Mas eu quero que esse meu grão de areia brilhe, que se ele brilhar, ele vai refletir em mais mil outros grãos. E a gente faz aí o processo da multiplicação. Né? Porque não fazer nada, não falar nada, não contextualizar, eu acho que é o pior cenário para todos nós. Tem que ter, como você provavelmente está militando na maneira que pode, fazendo sempre a mensagem, olha, a educação primeiro, a educação segundo, a educação terceiro, né? Depois vem o resto. Mas aí eu gostei da sua aqui, questão de você se preocupar com uma coisa específica, né, do vídeo curto na educação da sua filha. E o vídeo curto, o que é o impacto? Por causa da questão da atenção. E as pessoas se viciam em estar resolvendo a sua... Tem dopamina. Entendi. Isso até para adulto. Só para criança, né? Qualquer esses reels da vida, sabe? Que a gente fica vendo. As redes sociais como um todo, né, geram o psique da pessoa que fica ali projetado na rede social. Você tem viés, confirmação, pertencimento, validação. E aí, quando é isso, né? Quando ele explora esse viés, pegou um circuito de recompensa que é igualzinho ao processo de uma droga. Isso que a Sabrina falou. Eu concordo, adorei essa tua colocação. Você falou da educação. Sugestão para a escola. Mas ela é tão pertinente porque, na verdade, a educação não pode ser só a escola. A escola não é suficiente para educar. E o celular pode ser esse elo entre a educação dentro da escola e fora da escola. Em vez de tirar ele tinha que ser introduzido na escola. Pode ser fora, mas podia dia de aula do celular. Não, é um dia de aula. Mas você já pensou no celular como uma ferramenta de extensão da escola, como você faz na sua empresa? Não, então. Você trabalha remoto, que você usa a colaboração para poder assinar documentos fora, enfim. Eu estou dizendo então, isso, mas você tem uma aula que você possa visitar um aparelho, que você possa... das escolas, porque o celular é pequeno, entendeu? Então, assim, as escolas mais modernas, obviamente, né?
mais poder aquisitivo, não são públicas. Todos os alunos usam iPad. Isso já é uma realidade, entendeu? Não é o celular. É como se fosse, mas não é, entendeu? As mesmas coisas que rodam no celular rodam lá, mas acho que é por uma questão de mesmo usabilidade. Não, eu me refiro ao seguinte, nós estamos conversando aqui, ensinar o cara a falar usabilidade. A Sabrina falou uma palavra que não é comum para mim. Ele entra num aplicativo desse e diz... Isso já é ensinado na escola da minha filha. Sim, mas é isso. Deixa eu levantar um problema para as empresas de tecnologia que eu acho que passaram um pouco batido nisso. O Brasil virou um país que qualquer assunto, o país se divide. Uma parte pensa um lado, pensa exatamente o oposto. Ele só se uniu unânime, não houve um único ponto, nem na Câmara de Deputados, nem no Senado, e nem na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tipicamente é polarizada. Ninguém, foi tudo aprovado por unanimidade, a chamada exclusão do celular. Quem é que diz que é unanimidade ou quem? Burra, né? Nesse caso é mais uma evidência que ele é burra mesmo. Está correta a preocupação, está correta a iniciativa, mas o detalhamento faltou. Faltou exatamente isso. Como ela foi entendida, alguém vai dizer, mas lá está dito que abre exceção para uso educacional. Exceção é exceção. Quando você diz isso num contexto em que as escolas públicas não têm internet de boa qualidade, que os gestores entendem aquilo como um problema, vejam, ninguém queira criar mitos, não. Eu fui numa escola que fica na Francisco Otaviano, que fica entre Ipanema e Copacabana, para tentar fazer algum trabalho. A diretora, ela se referiu à internet e ao mundo da internet como sendo um problema, que se ela pudesse livrar, ela nem para trabalho de secretaria, muito menos ouvir alguém que possa trabalhar com isso em inclusão digital. Essa é a realidade. Os professores, primeiro, não estão capacitados em geral, e eles têm um mordimento de dar um ambiente que tipicamente seus alunos dominam muito melhor mais, que eles. Então, é o cenário perfeito para excluir o problema. Quem fez a lei tinha uma intenção, admito. A prática significa excluir até chegar aos 18 anos. Não é a escola que se responsabiliza mais pela inclusão digital. A pergunta é, se não é a escola, quem é que cuida da inclusão digital no Brasil hoje? Nem na House tem mais. E boa parte deles aprender. Cada um se vira. Ou seja, quem não tiver condições financeiras vai ser excluído de vez. Então, aquele mais perverso horizonte que a gente podia ter, que é a exclusão total dos mais pobres, essa lei, que é bem intencionada, a motivação dela é correta, ela cristalizou. Então, aí entra, né, as parcerias público-privadas através de projetos que podem ser feitos para levar essa educação. Entendeu? Eu tentei na Francisco Otaviano e uma moça achou que eu estava querendo fazer um bicho estranho, inclusão digital. Talvez fosse melhor tentar em escolas públicas. Mas é pública. É pública. Achei que ela fosse... Era só um exemplo, não estou responsabilizando nem a diretora, não é isso. Ela fez o que provavelmente qualquer outra direção de escola faz. Não, a questão é manter esse diálogo. Exatamente. É manter essa bandeira. Porque essa realidade precisa ser captada. Porque essa realidade que você descreveu é a realidade de 98,9% da escola pública. Dentro das comunidades, que justamente o objetivo é esse, né? A inclusão digital, entendeu? Sim. Assim, do meu ponto de vista, assim, como cidadã, eu entendo que a prefeitura esteja fazendo ações, né, pelo que eles dizem, né, nos nossos eventos, né, quando vão lá falar o que eles estão fazendo, eles estão fazendo ações de inclusão. Também, só para você pensar que eu desisti. Não, então, mas seria interessante talvez você falar com aquela secretária, a Tatiana Bock. Falei bastante, mano. Então... Ofereci todo o serviço da cátedra. Ela já tá no consta do projeto da cátedra as naves. Então, não é que não haja caminhos, não que não haja pessoas sensíveis a isso. Eu diria, não há uma consciência política cristalizada a favor disso. O que envolve as próprias empresas de tecnologia digital, porque elas vão depender disso, elas se alimentam disso. Essa é a questão cultural que está por trás. Não, e tanto que, por causa disso, a gente tem agora o 4º programa de capacitação de jovens sobre isso. para poder entender. Tem vários. Não, sobre essa
sobre educação nas escolas? Eu tenho escrito, eu acho que eu tenho mandado, tem saído no estado de São Paulo, Legal. que é a questão de quais são as consequências de uma lei que já havia sido aprovada. Quer dizer, alguém dirá, mas devia ter falado antes de aprovar. Não, tentamos também, claro que tentamos. Não há dúvida. Aí, para mim, é o grande desafio do Brasil, para estar no contexto geral. O critério político sempre ele prevalece em cima de qualquer resolução Na técnica. verdade, é consequência da falta de educação. Porque quando você conversa com o pessoal, eles não estão preparados e não têm assim, a priorização das coisas, entendeu? E coisas importantes passam. É o que o Ronaldo falou, foi feito com a melhor das intenções. E aí, eles simplesmente tiraram um recurso, totalmente. Vai fazer falta lá na frente. O caminho é ensinar a usar o recurso. E aí, de novo, a gente chegou nesse ponto através da regulação, né? Você provocou a gente sobre regulação. A minha ótica a regulação tem que ser global, a gente ter as nossas instituições que se fazem interface global, e aqui a gente investir pesado na educação. Tudo orientado para a educação. Tudo para a educação, para a gente tentar não continuar perdendo bonde, né? Perdendo bonde. Então, não deixar demonizar as tecnologias na educação. O que nós temos hoje, cristalizado, infelizmente, quer dizer, eu até entendo algumas críticas à chamada educação à distância, que é uma coisa só brasileira, mas nós não podemos deixar estender isso para sermos contra o uso de tecnologias na educação. Por algum motivo nós perdemos controle disso e hoje há um preconceito indevido da utilização de tecnologias na educação. Primeiro, porque elas funcionam, e segundo, que o país não tem futuro sem isso. Nenhum país tem futuro sem pensar como se usa tecnologias, incluindo inteligência artificial na educação. Então, já estamos chegando aqui no final, e eu vou pedir então que cada um fale olhando para a câmera, que agora vamos falar para quem vai nos ouvir, né, de que é a mensagem que a gente deixa e trazer quem está nos ouvindo também participar dessa necessidade de a gente ser muito mais ativo, mais vozes defendendo, que é lógico, né? Porque tudo começa pela educação, tudo começa pela base, que é assim que você constrói uma casa. É a fundação que sai primeiro, e a fundação é a educação. Vou começar com a Sabrina. Bom, o meu é que use e abuse da inteligência artificial, principalmente nas empresas, especialmente nas empresas, mas que mantenham seus especialistas ou sêniores para validação e revisão. E para as pessoas, eu queria, enfim, dizer que a IA não é uma pessoa, e queria reforçar o pedido lá do CEO da OpenAI, que ele falou para pararem de falar bom dia e boa noite e perguntar como ela está, porque gera um enorme volume de processamento que não precisa, e acaba que isso vai impactar também no uso, enfim, né, da IA e gratuita aí para todo mundo. Então, acho que também a educação de como usar a IA também tem que ser tratada, né, mas aí eu acho que tem que ser uma iniciativa dos próprios provedores, né, de estarem educando as pessoas, porque assim como esse CEO foi para a imprensa pedir para as pessoas pararem de falar bom dia, boa noite, enfim, isso tem que acontecer mais vezes para que as pessoas entendam que não é uma pessoa, entendeu? Isso eu acho muito importante, principalmente as pessoas que não são da área de tecnologia ou que não trabalham com a IA como especialistas, né, como mão de obra, e sim para apoio emocional. Acho que, nesse caso, as pessoas têm que tomar muito cuidado e parar de enxergar a IA como gente e entender que é um computador, entendeu? Tirar dúvidas, fazer perguntas interessantes sobre você mesmo, ou sobre algumas coisas que você gostaria de saber, bacana, mas sem essa de achar que é uma pessoa, entendeu? Que está ali te dando apoio moral, porque... Márcio? Eu? Sim. Então eu vou começar... Olha para ali, ó. A conclusão lamentando o fim. Uma pena está terminando, né? Mas o que acontece é o seguinte, na minha experiência de mais de 30 anos empreendendo, e aqui na SESP, principalmente, há 25 anos aqui, o que eu vejo é o seguinte, não é só para empreender, não é fácil ter uma empresa. Mas se você quiser desenvolver essa empresa, você tem que estar atento às situações macro. Você não pode olhar um ponto, um negócio, uma única situação.
você tem que olhar o comportamento humano, tudo isso. Isso você retificou na minha visita à SXSW em Austin, no evento que eu fui junto com a CESP, da LSA, sobre cibersegurança, tudo isso. E aí você começa a entender o comportamento, para onde vai, a tua chance de se desenvolver empresarialmente é muito grande. A gente conversou aqui com um especialista em inteligência artificial e com uma bagagem de educação como poucos têm, né? Eu mesmo aqui já vi várias lacunas, do tipo, cara, se eu desenvolver uma aplicação para conectar a escola nesse momento e não privar as pessoas de verem, de aprender o digital é muito importante, ou de evitar essa situação que a Sabrina falou, de ocupar lacunas e carências que as pessoas têm se automatizando. Certamente isso vai vir problemas que a gente nem imagina, mas agora o que a gente viu aqui é um bocado de oportunidade, um bocado de frente, muita prosperidade que pode vir desse debate permanente que a gente tem aqui, né? Só me Então, obrigado. complementando, em termos empresariais, eu acho que é uma grande oportunidade. É como se desse uma zerada, cheia de oportunidades novas, para empresas pequenas, principalmente, ou que estão começando. Eu sempre disse que a palavra crise tem um cunho essencialmente positivo e não negativo, como as pessoas normalmente encaram. Porque, essencialmente, uma crise diz que o velho modelo atual não funciona mais. E o modelo novo ainda não encaixou. E esse gap é onde estão as oportunidades para você preencher. Exatamente. E validar esse modelo novo. Eu não sei como é que eu seria fora da crise. Eu também sei. Ronaldo, por favor, você com a nossa plateia lá. O novo não chegou e o velho ainda não foi embora. Pois é, exatamente. Esse é o ponto de transição. Eu acho assim, nós temos questões graves, profundas, sérias, do ponto de vista civilizatório e globais. Mas eu acho que a gente não pode se perder nelas, por mais relevantes que elas sejam, e não enxergar o Brasil nisso. Portanto, e o Brasil tem uma complexidade curiosa. É um país que sabe fazer coisas boas, sabe fazer para muitos. Só não sabe fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando faz coisas boas, é para poucos. E quando faz coisa para todos, em geral é ruim. O que é inovar? Inovar é fazer coisas boas para muitos. É esse o grande desafio que nós temos. E não se faz isso sem muita aplicação de tecnologia. E imaginar que a gente tem condições de criar um futuro sem muita utilização de tecnologia, neste momento da história, talvez nunca tenha conseguido antes, mas neste momento da história, é insensatez. Portanto, viva a tecnologia e a gente tem um futuro visível à frente, temos um mundo de oportunidades, mas vamos ter essa concepção. Muito bom, quero agradecer a presença de todos vocês, Sabrina, Márcio, Ronaldo, todo mundo que vai nos ouvir aqui no nosso acesso por podcast. Essa é mais uma jornada dentro desse nosso compromisso enquanto entidade, de estar sempre lá no lip da onda da inovação e trazendo isso de uma forma estruturada para todos vocês. Então, até breve, estamos todo mundo juntos. Juntos somos mais. Tchau.